noite. Sejam muito bem-vindas a mais um Girlfriend's Talk, que é o nosso segundo Girlfriend's Talk. E eu queria dar as boas-vindas para aquelas que estão nos visitando. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Olha, que bênção! A Crisália, primeira vez, que bênção! Então, seja muito bem-vinda. E eu queria receber vocês assim com muita alegria. E eu queria saber quem já veio em algum Girlfriend's Talk. Levanta a mão. Você é a primeira vez? Então, seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas para ela, gente. Que bênção! Se você não passou ainda lá no nosso Connect Area, passa lá que tem uma lembrancinha para vocês, tá bom? Então, se vocês já vieram no Girlfriend's Talk, vocês estão achando alguma coisa estranha? Alguém está achando alguma coisa estranha? Não teve o quê? Não teve Marisa, só isso? As ajudantes e a dancinha, né? A dancinha, então. Vocês gostam da dancinha, né? Vocês gostam da dancinha. Então, gente, isso aqui é intencional, né? Por quê? Porque nós nem sempre estamos motivadas, né? Alegres, cheias de energia. A gente tenta, todo mundo sabe, que me conhece, sabe que eu gosto sempre de estar demonstrando muita alegria. Porque eu baseio a minha vida em Neemias, né? 8, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força, né? E se eu não estou alegre, eu estou o quê? Segundo Neemias 8. Estou triste, estou fraca, né? Então, se o Senhor que me dá a força me dá alegria, se eu estou triste, estou fraca, eu estou sem quem? Sem o Senhor. Então, o que acontece? Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida, né, fatores externos, problemas de relacionamento com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, insatisfações às vezes de relacionamento com amigos, e poderíamos citar várias coisas, nos deixam assim. Mas o Senhor nos garante que a gente não precisa ficar assim. Mas nós somos vermezinhos de Jacó, né, gente? Então a gente fica abatida, a gente fica desmotivada. Só que a verdade é que tem um salmo que diz que é uma ordenança nós estarmos alegres. É uma ordenança que diz assim, lá no Salmo 12, 11, fala assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então nós precisamos buscar essa alegria, nós precisamos buscar estar cheios do Senhor. Mas nem sempre isso é automático e nem é uma coisa que nós podemos gerar. Mas gente, tá ali. Together we can. Together we can. Juntas nós podemos. A palavra de Deus diz também, né, que juntas e medulas e ossos se juntam. Por quê? Porque um fortalece o outro. Um traz aquilo que o outro necessita. Então, hoje eu não entrei com a dancinha e tal, mas eu queria que nós, mulheres, nós nos motivássemos aqui umas com as outras. Se você está se sentindo desmotivada por qualquer problema, qualquer circunstância que esteja acontecendo na sua vida, se você está triste, se você está fraca, significa que se você está sem o Senhor, mas você tem uma mulher do seu lado, que pode te dar a força e suprir você na sua carência. Então eu queria que vocês ficassem de pé agora. E eu quero
que vocês façam parzinhos. Mas antes de fazer parzinhos, eu preciso pelo menos de 2 voluntárias. Porque a gente precisa trazer aqui a característica do Girlfriend's Talk. Porque eu preciso voltar lá e estar cheia de alegria para entrar com a minha dancinha. Então eu preciso de 2 voluntárias que estejam super motivadas, super alegres, cheias do Senhor, porque a alegria do Senhor é... E juntas nós somos... Não, gente. Nós podemos. Por quê? Porque nós estamos numa reunião... Como é que é mesmo o teminha, gente? Eu até esqueci. É de mulher para mulher? Ah, não, gente, ficou fraco isso. Vamos lá. De mulher para mulher? Muito bem. Cadê minhas 2 voluntárias? Opa, nossa visitante, olha que bênção. Nossa, olha, gente. Não, vamos bater uma salva de palmas muito fervorosa. Porque, olha só. Cadê? Beth, vem, Beth. Posso ter 3 ajudantes? Não, pode vir, Beth. Eu não vi você levantando. Vem. Uma salva de palmas para Beth, gente. Mas, meninas, vamos combinar. Você vai visitar uma igreja ou você está num ambiente novo. Você se oferece para ir lá na frente para fazer? Eu me ofereço, tá? Eu me ofereço, colega, eu me ofereço. Mas é uma raridade, então é muito louvável isso, porque você está cheia do Senhor. Glória a Deus por isso, tá? Então, olha só, a nossa DJ lá, ó, Apostos, eu vou entrar ali na salinha e a gente vai fazer toda a entrada triunfal de novo, tá? E vocês fiquem de pé e fazendo dancinha com a gente. Vem, meninas. Então, não tem nada demais. Ela vai anunciar e a gente vai andar, vocês gostam? Girlfriends Embaixada apresenta Cláudia e suas amigas. Together we can. Vamos dançar, mulherada! Vocês estão muito tensas, relaxa. Isso! Uhul! Uma salva de palmas para as meninas! Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela participação. Que legal. Agora, cadê os parzinhos? Já estamos de parzinhos. Ok, então nós vamos falar palavras alegres, felizes, motivacionais para sua colega, para sua parceira. Você tem 1 minuto. Contando. Muito bem. Uma salva de palmas para nós, gente. E aí, gostaram da experiência? Não é bom? Não é bom a gente receber de uma outra mulher palavras de afirmação, palavras de bênção, palavras de alegria? Nos torna a gente mais forte, mais alegre? Então faça isso como um exercício, como uma rotina na sua vida. Amém? Pode sentar. E agora eu tenho um recadinho para vocês. Flavinha, você não sabe o que está chegando na Ambi Church. O que, Cláudia? Amiga, a nossa Happy Party! Ai, eu tô ansiosa pra isso! Eu também! Então, amigas, em abril, dia 15, às
4 horas da tarde, aqui no Parque Tradewinds. Nós esperamos vocês. A nossa Head Party 2023 vai ser maravilhoso, como todos os anos. Então, aguarde as próximas informações nas nossas redes sociais e venha se divertir e receber uma palavra do Senhor junto com a gente na nossa Head Party 2023. Uau! Gente, tô ficando boa nisso, né? Nossa! Tá se achando, hein? Tá se achando, gente. Ela consegue resgatar de mim aquilo mais profundo. Eu tô me renovando, gente. Convivendo com essas mulheres aqui especiais. É uma benção. Então, a nossa Head Party, gente. Quem já esteve na nossa Head Party? É muito bom, é um tempo muito edificante, é um tempo alegre, é um tempo de comunhão, é um tempo que a gente sempre recebe uma palavra assim poderosa. Então assim, eu queria te motivar a guardar essa data, 15 de abril, às 4 horas da tarde, lá no Tradewinds Park. É lá no Shelter, esqueci o Shelter. O Shelter eu esqueci. Mas a gente vai dar maiores informações, fica ligadinho nos avisos da igreja, no grupo das mulheres, quem está no grupo, quem é membro aqui da embaixada, nós vamos dar todas as orientações direitinho. Então guarda, save essa data para dia 15 de abril, 4 horas da tarde, ok? E agora eu queria fazer uma oração para a gente iniciar esse tempo que vai ser um tempo precioso aqui com a Crisália, né, que já está aqui com a gente. Vai ser uma bênção, amém? Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Deus, obrigada por esse tempo precioso que o Senhor tem colocado, Pai, no coração da pastora Adriane, para que nós, mulheres, estejamos juntas, unidas, para alcançarmos coisas grandes no Senhor, sermos edificadas, Senhor, buscar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, dentro do nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, uma restauração, um resgate da mulher de Provérbios 31, Pai, que tantas vezes nós deixamos, Pai, de lado por causa de tantas situações inesperadas, Pai, que nos tiram do centro da Tua vontade. Então, Senhor, que nossos corações estejam totalmente favoráveis ao Senhor nesta noite, Pai. Se há algum coração de pedra em nós, Pai, coloca um coração de carne, Pai. Nós te pedimos que o Senhor tire todo o sofisma, todo o dogma, Pai, toda a religiosidade, todo o achismo, Pai, que muitas vezes nos impede, nos aprisiona de transformar as nossas vidas em algo muito melhor do que poderia, do que estava sendo. Então, Deus, vem agir em nós. A Tua presença, Espírito Santo, é tão necessária nesse momento. Então, não deixe faltar a Tua presença nessa hora, Pai. Te convidamos para você fazer parte dessa reunião plenamente nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito, Pai. Que não haja nada que venha impedir o Teu agir nesta noite. Unge a vida da Crisália, da pastora Adriane, Pai, que elas sejam usadas pelo Senhor, Pai, que seja um bálsamo renovador através da boca delas nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que seja uma noite de ensinamento e edificação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E aí eu queria chamar a pastora Adriane aqui. Amém. Uma salva de palmas, gente. Boa noite, queridas, tudo bem? Então, eu sou a pastora Adriane, junto com meu esposo, pastor José Passinato. Nós pastoreamos aqui a Embaixada Church, junto com uma equipe linda, maravilhosa que o Senhor tem nos dado, com pastoras abençoadas, líderes abençoadas, pastoras metidas como essa que estava aqui agora, se achando. Brincadeira. A Cláudia é uma benção, ela é pastora do Ministério de Casais, né? E ama um teatro, né, Cláudia? Glória a Deus, já fez teatro.
Gente, hoje é um dia muito especial para nós. Nós gostamos muito de fazer esse bate-papo. Fazemos a cada 2 meses. Eu sei que a gente está num mês bem atípico, né? Que é o mês de março, Spring Break. E hoje, meu Deus, quantas mães me mandando, mulheres me mandando mensagem: pastora, ora aí, porque eu vou ter que trabalhar até às 8. Ora aí, porque eu vou ter que não sei o quê. Porque ficaram aí um pouquinho de folga, né? Com as crianças, com os adolescentes, devido ao Spring Break. Mas eu sei que essa noite o Senhor vai falar nos nossos corações. A gente sempre gosta de trazer um assunto que possa ser pertinente, né, às nossas vidas como mulheres. E nós colocamos o tema Together We Can, porque a gente crê, né, que nós, mulheres, juntas, nós podemos muitas coisas. Nós podemos fazer diferença nesta geração. Eu creio nisso. O Senhor tem nos chamado a isso, a fazer diferença nesta geração. Mesmo que você hoje não tenha um filho adolescente, uma criança dentro de casa, ou até mesmo ainda filhos dentro de casa, talvez o ninho já está vazio, mas você pode fazer diferença na vida do seu neto, você pode fazer diferença na vida de um sobrinho, você pode fazer diferença na vida daquelas pessoas no lugar onde você trabalha. Às vezes você trabalha em uma casa, e naquela casa existem ali adolescentes que precisam de uma palavra de Deus, de uma oração, de alguém que esteja atento, com os olhos espirituais voltados para aquela criança. E você pode orar, ainda que os pais não conheçam a Jesus, você pode orar por aqueles adolescentes ali. E por que eu estou falando disso, de adolescentes, de tudo isso? Porque o tema é Together We Can, mas nós vamos falar de adolescentes hoje. Mas a gente não queria deixar que todas as mulheres pudessem vir, e o intuito realmente nosso no Girlfriends Talk é que nós possamos estar capacitadas cada vez mais, tendo conhecimento de várias áreas, para que a gente possa ser bênção no lugar onde nós estivermos, seja nas nossas famílias, em casa, nos lares, num curso que você faz, num trabalho onde você está, não importa. Together we can. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Together we can. Realmente nós podemos. Amém? Não pela nossa capacidade, mas porque o Senhor tem nos capacitado. E hoje eu tenho a honra, né, de receber a Cristália Anjos. Ela é casada, tem 2 filhas. E a Cristália é formada em aconselhamento cristão pela South Florida Bible College. Ela também tem uma formação em pedagogia pela Family Central Fort Lauderdale. Atualmente ela trabalha na Monarch High School como bilíngue para professional, apoio aos imigrantes escolares. Olha que legal. E é uma das líderes do Ministério de Adolescentes da Igreja Diante do Trono. Então, assim, gente, ela tem muita bagagem, viu? E eu sei que nós vamos aprender com ela. Então, quero convidar para estar aqui conosco a Cristália. Eu quero que você aplaude o Senhor pela vida dela. Amém? Que bênção, seja bem-vinda. À vontade. Hoje o nosso bate-papo aqui, então, vai ser com essa mulher de Deus, né? Que eu creio que, acima de tudo, esse é o melhor título, né? Amém. A mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Esse aí dá uma tranquilidade e um alívio. Saber que o Espírito Santo está conosco e vai nos guiar. Conosco, né? Que nos capacita, né? Eu conheci a Cristália eu acho que um ano atrás, mais ou menos. Sim, mais lembra? ou menos um ano atrás. E algo que me chamou a atenção nela, porque ela comentou comigo que ela era uma conselheira cristã, ela tinha essa formação, né, em aconselhamento, tudo isso, e me chamou a atenção porque na época, nós vamos saber daqui a pouquinho, né, hoje o que ela está fazendo de fato, mas na época ela era especialista, conselheira em luto infantil. E eu falei, uau! Gente, eu tenho que aprender com essa mulher. Porque, meu Deus do céu, já é difícil você lidar com um adulto quando passa por uma situação tão difícil, da perca de alguém, pelo luto. A gente sabe que é uma coisa tão
triste, né? Mas que tem que ser vivida. Agora imagina uma criança, um adolescente que passa por tudo isso, né? Cristália, eu vou pedir para você chegar a sua cadeira um pouquinho mais para cá. A gente está tão distante, não tá? Gente, a gente veio combinadinha, vocês viram? Together, né? Nós vamos ficar together. Como diz o meu neto novo, vovó, vamos dormir together? Ele não quer dormir à tarde, ele fala, vovó, vamos dormir together? E a gente veio de pink, cabelinho para cima, presinho, nem foi combinado. Combinamos. É a conexão. Conexão, glória a Deus. Cristália, mas antes da gente ir direto para o nosso assunto, me fala um pouquinho aí hoje, como é essa área que você está atuando e como que está sendo. É uma nova experiência agora, né? Você voltou para a high school, que você estava comentando comigo, mas fala para a gente um pouquinho. Sim, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Como eu comentei com a pastora e estava conversando com a pastora Luana também, sozinhos a gente não pode fazer muita coisa. A gente até pode fazer um pouquinho, né? Mas quando estamos juntas, a palavra de Deus diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união realmente faz a força. E o que eu amo no reino de Deus é isso, que cada um tem um dom e um talento, mas que juntos, né, a gente forma o verdadeiro corpo de Cristo, né? Cada um é uma pecinha de um quebra-cabeça. Você monta o quebra-cabeça todo, mas você já viu ali, se está faltando uma pecinha, não dá, não está completo. Você olha, você procura onde que está, e você vai procurando. Assim somos nós, com nossas amigas, né? Que a gente procura, vou procurar aquela ali que sabe mais, aquela ali que é de oração. Então, glória a Deus por isso. Bom, atualmente tem pouco tempo que eu comecei na high school, na Monarch High School. Como a pastora falou, eu sou formada em casamento e famílias, mas eu trabalho mais na área de crianças e adolescentes. E tenho uma formação também, especialização em luto com adultos e crianças. Mas atualmente o Senhor tem me dado uma direção, né? Está bem fresca ainda. Eu deixei meu consultório, agora em dezembro foi quando eu tive essa decisão para estar trabalhando no ministério, né, na casa do Senhor, ajudando os adolescentes, porque eu não poderia fazer os dois ao mesmo tempo, principalmente nessa área, trabalhando com crianças e adolescentes aqui nos Estados Unidos. A lei é bem rígida, então eu não poderia estar em qualquer lugar falando, né, e trabalhando com os adolescentes da igreja, sendo uma pessoa pública. Então, graças a Deus, eu estou lá trabalhando, ajudando como uma das líderes na Igreja Diante do Trono, ajudando os adolescentes. E eu estou fazendo um trabalho com os pais, né, junto também, né, a família. Os adolescentes não vêm sozinhos, até porque eles não dirigem ainda, então depende da mãe turista aí, né? Então, e o Senhor me chamou para que eu voltasse para o sistema escolar. Eu já trabalhei 2 anos aconselhando também na Elementary School, aqui em Coconut Creek, no Trade Winds. E o Senhor falou comigo, você precisa de voltar ao sistema escolar para você saber verdadeiramente o que está acontecendo dentro das escolas, para você, de uma maneira mais eficaz, ajudar o corpo de Cristo. Amém, gente. Que comando, hein? Esse do Senhor. E eu digo que é um dom, porque eu me lembro como eu e meu esposo, a gente já foi pastor de jovens muito tempo, e às vezes os líderes dos adolescentes nos chamavam para ministrar lá, e eu falava, Jesus, é um desafio, porque parece que você está falando, ninguém está olhando, mas no fundo eles estão ouvindo a gente. Sim. Só que eles não, parece que não estão ouvindo, parece, né? Não estão ouvindo. E eu costumo dizer que a gente tinha um colégio cristão, a igreja, a embaixada lá no Brasil tinha um colégio cristão, e eu fui solicitada para ser a capelã naquele colégio. Então, uma vez por semana, nos 2 últimos horários da quarta-feira, eu tinha que estar com todos eles da middle school e high school, né? Uhum. Era a idade. Ali no auditório, para trazer uma palestra e orar por eles e aconselhar. E chegou no final daquele ano, eu estava com estafa. Eu não aguentei não, gente. Meu Deus do céu, é
um chamado. É um chamado. E olha, nós temos que louvar a Deus pela sua vida e pela vida de cada pessoa. Amém. Pastora Luana, nós temos aqui algumas pessoas, Larissa, a Bruna, que, né, auxiliam também no Ministério Infantil, a Sarinha lá atrás, aliás, nos adolescentes. E eu vou dizer, vocês estão de parabéns. É um dom. E hoje, meninas, eu queria falar um pouquinho, nós estamos vivendo uma geração de adolescentes da era digital, né? Adolescentes na era digital. E eu acho que as coisas, elas estão mudando muito rápido. É claro que a idade da gente também, né, vai chegando, os anos vão passando, mas da minha adolescência para agora, meu Deus do céu, as coisas assim, elas mudaram muito. E eu sei que não foi assim por todo o passado de vida na Terra, né? Por muitos anos as coisas caminharam séculos e séculos num padrão. Sim. Só que como nós estamos também nos aproximando cada vez mais do que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, sobre a ciência se multiplicaria e com isso a tecnologia e tudo isso, e isso são sinais, biblicamente falando, de que Jesus está voltando para buscar a igreja dele e tudo isso. Então, com tudo isso, as coisas realmente, não é que nós estamos achando que as coisas estão correndo, realmente as coisas estão correndo. Realmente as coisas estão acontecendo muito rápido, está mudando tudo muito rápido. Muito rápido, os adolescentes, cada dia, a tecnologia, tudo isso. Então, nós estamos vivendo essa era, né, dos adolescentes na era digital. E eu queria conversar, eu comentei com a Cristália, que eu queria dividir esse nosso bate-papo em 3 partes. E primeira parte, eu queria falar sobre as demandas dos adolescentes de hoje, né? Nós sabemos que os adolescentes de hoje, como eu disse, eles estão vivendo essa questão muito forte da tecnologia. Hoje, aquilo que o meu filho, por exemplo, Mateus, que hoje está aí com 28 para 29 anos, não teve na adolescência dele, imagina, há 18 anos atrás, quando ele estava com 10 anos, não, vamos pôr 15 anos atrás, que ele não tinha isso que os adolescentes têm hoje, de ter toda a informação num clique. Toda a informação num clique. E eu me lembro o dia que ele chegou em casa e ele falou, mamãe, eu acho que ele tinha de 8 para 9 anos, ele falou, tem um amiguinho meu na escola que levou umas revistas de mulher pelada. Era a informação que eles tinham, era quando eles achavam uma revista em casa, de um pai que tinha essas coisas em casa, tudo, mas eles não tinham o que os adolescentes de hoje têm e que as crianças de hoje têm, né? Que as crianças de hoje têm. Então, nós estamos vivendo realmente uma era desafiadora. Uma era desafiadora. E eu queria saber, Cristália, no seu ponto de vista, né? O que você tem visto que mudou nas demandas dos adolescentes nos últimos anos? Há quanto tempo você tem trabalhado com os adolescentes? Já deve ter uns 10 anos, mais ou menos. E você acha que mudou nesses últimos 10 anos? Sim, totalmente. Sempre trabalhei com crianças, né, e adolescentes, mesmo que não era líder, mas sempre estava ali no meio deles, né? Porque a gente tem filhos, aí tem os amiguinhos, aí tem os irmãos, os amigos que são mais velhos, então eu sempre estive aí no meio deles. E o que você... Quais são você podia pontuar para a gente as maiores demandas hoje? O que mudou nessa cabecinha do adolescente que hoje é uma necessidade para ele e que é um desafio para os pais? Sim. Eu estava compartilhando com a pastora Luana, né, também. Eu moro aqui nos Estados Unidos, nessa região da Flórida, há 30 anos. Então, eu fui uma adolescente aqui na Flórida. Eu fui uma adolescente que eu estudei no Boca High, eu estudei em Deerfield High. Então, assim, eu tive dentro da sala, eu tive essa experiência de ser uma adolescente tendo pais imigrantes, né, não sabendo falar inglês e tendo que lidar com todas as situações. Saindo de um país, eu saí adolescente lá com 12, 13 anos e deparar com esse país, com essa cultura totalmente diferente do que é o Brasil. E então, assim, de quando eu formei, que foi em 1997... Não façam as contas aí, irmãs.
Mudou muito, mas muito mesmo. Na minha época, eu levava minha Bíblia para a escola dentro da mochila, e eu podia ler a Bíblia na escola, e tinha na bandeira, né? Toda escola tem uma bandeira, a gente podia ir ali antes de começar as aulas, como nos filmes mesmo, orar, fazer aquela oração na bandeira e depois ir para a sala de aula. Nós podíamos orar na hora do lanche, né? Na hora do recreio, se a gente quisesse ir, o grupo assim, orar. E a gente tinha essa liberdade de fazer isso. Hoje em dia, infelizmente, não está assim mais, né? Então, essa demanda para os adolescentes, os jovens de hoje em dia, é muito grande, para que eles possam se encaixar nessa sociedade, né? Que acelera, tão acelerada e tão longe de Deus. Hoje, nos Estados Unidos, 95% das crianças têm um celular. Eu fui ter meu celular aqui nos Estados Unidos com 18 anos. Então, quando a gente chega para os nossos filhos e fala assim, não, para mim conversar com seu pai, quando a gente namorava, só tinha um telefone e era na casa, né? E aí tinha que ligar o fixo, né? O fixo. E a gente também não podia atender telefone, não era isso? As crianças não saíam correndo para atender telefone. Quem atendia telefone era o pai ou a mãe. Aí perguntava, ou então a secretária, ou o irmão mais velho, porque o irmão mais novo não podia atender telefone. E assim perguntava quem quer falar com ela. Aí falava, não, ela está tomando banho agora, ou ela está estudando, né? E não tinha essa, estava estudando aqui, telefone para você. Não, ela está estudando agora, você pode ligar daqui 1 hora. Não era assim? E eu lembro que até aqui a gente comprava aquela corda, aquele fio bem comprido, né, que a gente puxava para ficar lá dentro do quarto, dava para fechar a porta. Eu lembro que no Walgreens era $5 esse fio. E eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã 1 ano e meio mais velha que eu. Então, era aquela briga para a gente puxar a corda e ir lá para o quarto e fechar. Então, assim, hoje nos Estados Unidos são 95% dos adolescentes que têm telefone. Então, todos eles têm acesso a um telefone, e a um telefone, assim, super smart, e a internet. Então, eles têm acesso a tudo, praticamente. E, irmãs, não se enganem. Mesmo que você coloque lock, tempo, eles conseguem achar um jeito. Sempre tem um amiguinho abençoado na escola que sabe a técnica e vai emprestar o telefone para isso. Então, é uma demanda de escolhas muito grande. E eu estava até conversando com um adolescente ontem, né? Eu estava falando que passou, nós viajamos, e eu estava conversando com ele. E ele estava me fazendo algumas perguntas, e eu falei para ele das escolhas, exatamente disso, dessa demanda de escolhas. Hoje você chega para um adolescente, uma criança, e fala, que cor que você quer? Aí a paleta de cores, de amarelo, são assim, no mínimo 5. Então, não é amarelo escuro e amarelo claro. É mínimo 5. Então, eles têm muitas escolhas. Então, eles acabam se perdendo no meio dessas escolhas. E o que Jesus fala para a gente? Jesus fala, tem 2 caminhos. O caminho de morte e a vida. E ele é tão maravilhoso que ele ainda fala, ele dá um conselho para a gente. Escolha a vida. Ele ainda fala qual caminho escolher. Então, assim, é uma demanda muito grande. Nas escolas, já quase não se usa mais papel, né? Porque essa era digital, é tudo digital. Então, a gente nota que o distanciamento do ser humano, dos pais com os filhos, do ser humano para ser humano, né? De together, de estar together. Eu não estou mais together com a minha mãe que pode me ajudar no meu dever de casa. Eu estou together com o meu telefone ou com o meu laptop, que ele consegue fazer tudo. A minha mãe não é o Google, aquela que sabe mais tudo. Lembra? Os pais sempre sabiam tudo. A gente olhava para os nossos pais, meu pai sabe tudo, ele é o mais inteligente. Hoje, os pais, no olhar dos adolescentes, não sabem nada, o Google é que sabe de tudo. O que eu quero, eu encontro lá. Então, assim, é uma demanda muito grande em cima
deles, né, da cabecinha deles nessa questão da era digital. Sim, e além da questão que eu vejo da questão tecnológica, tudo isso, eu creio que o adolescente de hoje também, pelo que a gente acompanha e vê, é uma autonomia, né, que eles têm muito grande. Sim. Que inclusive os próprios pais têm dado essa autonomia, né? Olha, quando eu era ainda pastora de jovens, nem tinha internet, estava começando, talvez. Estava começando a internet ali, porque a primeira vez que eu ouvi falar de... É verdade, tudo isso aí que você está falando, a gente sabe, entende. E hoje, eu entendo assim, que uma das grandes dificuldades, e eu gosto muito, por isso que eu gosto do Girlfriend's Talk, porque eu acho que ele promove isso, ele promove a gente poder estar aqui num bate-papo com as mulheres. Não é literalmente um culto, onde a gente vai ter um tempo de louvor e uma palavra de motivação, mas a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? Como que o conhecimento é importante. E hoje eu percebo que uma das maiores dificuldades é mudar a cabeça dos pais. Exatamente. Né? Porque é como você acabou de falar, o adolescente, ele é adolescente. Claro que mudou porque o mundo está oferecendo outras coisas. Mas a fisiologia dele, a parte biológica, fisiológica, tudo isso, são as mesmas etapas que eu e você passamos. A época dos hormônios chegando, de tudo isso, nada disso é diferente, só que está sendo exacerbado por causa das informações de tudo isso. E aí a dificuldade maior que eu vejo é trabalhar os pais, porque... Os pais dessa geração, eles vêm da geração ali de Woodstock, né? Sexo, paz e amor, né? Sexo, amor e drogas. Sexo, amor e drogas. É essa geração. Os pais de hoje vêm, muitas vezes, dessa geração permissiva, né? Então, eles acham, é melhor trazer o namorado para dormir em casa do que ficar na rua. Eu já escutei mães de igreja... não, porque minha filha completou 13, 14 anos, já levei ela no ginecologista, falei, dá um anticoncepcional. Ao invés de sentar e conversar sobre o ato sexual, sobre se guardar, sobre entregar sua sexualidade nas mãos do Senhor, enquanto não está casado, sobre esperar em Deus, sobre... coisas que você pode fazer. A gente sabe que o exercício físico, por exemplo, atividade física, ela ajuda nessa questão dos hormônios, né, de não ficar tão excitado, querer sexo e tudo isso. A atividade física, ela reduz isso, ela equilibra isso. Mas os pais acham mais fácil marcar um appointment com a ginecologista, levar a filha adolescente. Mas é melhor prevenir do que sentar e ensinar o que é a vontade de Deus para aquela menina, o sonho de ter uma família, de construir o lar, de tudo isso. Olha, eu como sua mãe, eu estou aqui para te auxiliar, para te ajudar, vem. Eu sempre falei muito isso com os meus filhos, eu falava... Essa época dos hormônios, daqui a pouco o coração vai bater para uma menininha na escola, para uma menininha, vem e conta para a mamãe, conta para mim. Então, eles sempre tiveram essa liberdade de poder contar as coisas, por quê? Claro que nem tudo eles contam, né? A gente sabe que eles vão esconder. Mas, se você dá liberdade, você mostra que o assunto não é proibido... que você conversa sobre aquilo, e também não é, eu até quero que você possa dizer se esse pensamento está certo ou não. Também não é ser aquela questão de ter liberdade demais para conversar de tudo, porque também tem pai que é tão liberal em conversar, que fica comentando até que teve à noite fez sexo com o marido, alguma coisa, comenta na frente dos filhos. Tudo tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Exatamente. Não é porque não, é porque a gente lá em casa, eu já ouvi mães assim, porque lá em casa a gente conversa de tudo. Então, tipo assim, não, gente, isso aí é uma privacidade do casal, do pai e da mãe, e o filho, ele tem que olhar para o pai e a mãe também,
Não com esses olhos, é mais um colega e tal. Eu lembro de um procurador da República, Guilherme Shelby, que ele deu uma palestra na nossa igreja, e ele falou: não seja amigo do seu filho, seja pai do seu filho. Não no sentido que a gente não vai ser amigo, mas existe uma diferença entre ser pai e ser amigo, entre você conversar todos os assuntos, entre você educar, ensinar, mas entre você também não falar mais do que você precisa falar, não expor, não trazer uma liberdade tão grande. Pais, por exemplo, falam: não, aqui em casa a gente é de boa. Se está passando um filme, tem uma cena de sexo, meu Deus, meu óculos está com perna hoje. Tem uma cena de sexo, a gente assiste junto com o nosso filho, porque eu prefiro assistir a cena de sexo. Não, gente, eu com meu marido não vou ficar assistindo a cena de sexo na televisão no meio de um filme, eu passo para frente. Você vai assistir com adolescente, com criança, para dizer que você é um pai muito legal. Exatamente. Né? Eu estou um pouquinho certa não, nisso aí? Não, você está certíssima, você está certíssima. Porque eu sou uma mãe meio careta. Você está certíssima. Mas é isso mesmo. E é engraçado que essa geração, a gente pensa, nós somos caretas, mas eles amam. E uma dica que eu já vou dar para vocês assim, antes que eu esqueça, quando você estiver pensando no seu filho, adolescente, falando: ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse menino, mais que fase difícil? Começa a lembrar quando você era adolescente. Todas as coisas que você passou, todas as mentiras que você fala para sua mãe, todos os namoradinhos que você já teve, os meninos que você gostava, a amiguinha que você falava tudo: ai, estou gostando daquele menino, pega o número dele escondido, ninguém pode saber. Eu vou lá vou dar um beijinho, né? Choquinho, estrelinha, não sei como é que chama. Bicotinha, nunca ouvi não, é da sua cidade. Bicotinha, salada de fruta, gente, quem nunca brincou de salada de fruta, lembra? Coloca a mão assim, aí você acha uma amiguinha, ela ainda apertava assim, aí você fala: como é que é? Fruta, salada, pera. Olha aí, a irmã como que brincava de salada. Como é que é? Pera, uva, maçã, salada mista. Então, pera, uva, maçã, era tipo assim, acho que um beijo na testa, né? Aí um beijo no rosto. Salada mista era completo, claro. Aí a salada mista era um beijo na boca, né? E nem era aqueles beijos longos, não. Era assim um beijinho, não é? Nem era aquele beijo na boca. Gente, quem nunca brincou disso? E aí você achava uma amiguinha: eu gosto daquele. Aí quando fosse aperta, aí apertava. Aí às vezes os meninos, né, faziam brincadeira, a gente abria o olho: não é esse. Aí você falava salada mista, que você queria beijar o menino. Aí, não é esse. Aí eles começavam a rir, né? Gente, isso é a coisa mais legal. Viu como que trouxe para você, se reativou algo legal da sua adolescência? A mesma coisa com o seu adolescente. Você vai chegar para ele e você vai lembrar de uma coisa muito engraçada e uma coisa também que seus pais não deixavam que você fazia escondido, mas uma coisa assim, gente, não tão profunda, né? Pelo amor de Deus. Então, você vai falar para ele: deixa eu te falar uma coisa, mas assim, tem que ser do nada, que a estratégia é sempre pegar eles do nada. Eu lembrei de uma coisa aqui, senta aqui, deixa eu te contar. Então, lá na minha rua, que a gente brincava na rua, olha o tempo que você vai levar na hora que você vê que é o horário dele ir para o telefone. Você vai falar: é agora. Você vai falar, por exemplo, eu tenho 2 filhas, Tiffany e Júlia. Tiffany, você acredita que hoje eu estava lembrando, ela estava pronta para ir no TikTok. Sabe que eu estava lembrando uma coisa muito engraçada? Sabe a vovó Grace? Então, a vovó Grace não deixava a gente namorar, né? Porque era crente e tal, não podia namorar. Igual você, mãe? Igual a mamãe assim, não deixava namorar. Então, mas tinha uma brincadeira muito legal. Nossa, deixa eu até ver se a vovó está aqui por perto, ou então meu marido, se o papai está aqui por perto. Não conta para ninguém. Criança e adolescente amam o segredo. Amam. Quando você fala: não conta para ninguém, não, hein? Nem para o seu pai. Pode contar para o pai, mas você vai falar para ele que não. Aí você fala: então, a mamãe brincava de salada mista. Como que era isso? Aí, você fala o nome de todos os amigos para comer tempo, para ele não ficar no celular, que não pode ser uma coisa tão rapidinha também, né? Então, tinha o fulano, ciclano, a mamãe gostava daquele. Aí você vai falar, você vai até traduzir algumas coisinhas que eles não sabem o nome. Fala o nome das frutas em inglês, para ficar legal. Entendeu? Aí você vai falar. Quando você faz isso, o que está acontecendo? Você está chegando no mesmo nível que ele. É um tipo de relacionamento. Você está se comparando a ele. Aí o que isso está mandando a mensagem para o cérebro dele, para a mente dele? Uau, minha mãe
Já foi igual eu? Esse hormônio que eu estou sentindo doido para poder beijar um menino na high school, ela também teve? Mesmo ela sendo essa crentona que ela é? Ela também mentiu para a mãe dela? Ela também brincava com as amigas dela? Ela também queria colocar uma roupa curta? Eu falo para minhas filhas, a gente sempre foi cristã, eu falava, todo mundo estava usando aquele short. Daí minha mãe falava a frase famosa, você não é todo mundo. Mas aí você vai explicar por quê. Tudo, gente, para eles precisa de uma explicação. Eles precisam de uma explicação. E a gente, com carinho, com amor, que vamos não gastar, mas investir o tempo com o nosso filho para explicar. Falando dos pais, né? As pessoas falam para mim, Cristália, nossa, suas filhas são uma bênção. Aí eu falo assim, elas são uma bênção mesmo, graças a Deus. Mas você quer saber como que ela é em casa? Em casa é um quartel quase. Então, eu estou sempre perto das minhas filhas, sempre assim, sacrificando. Você acha que eu quero, toda vez, ficar ouvindo conversa de menino, conversa de escola? Eu não, eu quero ver minha vida, eu quero fazer o que eu tenho que fazer lá e tal. Mas é esse tempo investido que vai valer. Sabe para que ele vai valer? Para você não ficar sem dormir de noite. Para você não vir toda vez no culto de mulheres chorando e pedindo oração. Não é assim? Ora pelo meu filho está nas drogas, olha para minha filha está vendo o TikTok, olha para minha filha. Então é essencial os pais colocarem sim limites, que essa geração é uma geração sem limite. Isso a palavra de Deus diz que ele colocou limite nas águas. Se Deus, que é Deus, colocou limite, ele falou, até aqui você vai. Quem somos nós para não colocar? Temos que colocar limites, sim. Limites saudáveis, igual a pastora falou. Gente, Deus, Jesus, Ele revela tudo para nós? Não, não revela tudo. Ele revela algumas coisas que Ele quer e que Ele acha que estamos prontos. Não é assim? Sim. Nós, pais, a mesma coisa. Nós seguimos o modelo Deus, o modelo Jesus. Deus é o Pai. Vamos seguir o modelo do Pai. Ele não vai falar tudo para você. Então, numa cena como essa, se está passando, você não tem que falar, não, ela tem que ver tudo mesmo. Será que seu filho está preparado? E nem é confortável, nem é ético, nem é educado. Você está com seu esposo e está passando aquela cena. Tem outras maneiras de fazer. Tem outras maneiras de se falar. E olha, sente com o seu adolescente e fale para ele tudo sobre sexo. De uma maneira saudável. E de uma maneira que você sabe que a maturidade dele está ali. Porque nas escolas e na internet, eles sabem tudo. As mães hoje, pastor, eu ouvi, foi mês passado, uma mãe falando, ela é brasileira, ela não é cristã, mas ela estava levando a filha dela para colocar o DIU, 13 anos. Meu Deus do céu. Ela falou, Cristália, eu não vou dar pílula, eu vou colocar o DIU logo, porque o DIU vai ser melhor. A gente não tem preocupação por tantos anos, porque se acontecer alguma coisa, nós já prevenimos. Então, gente, o mundo que nossos filhos estão vivendo é muito difícil. Se eu falar para vocês o que está acontecendo nas escolas, como é as escolas, todas nós iríamos pegar nossos filhos e colocar dentro de uma caixinha. Oh, meu Deus. Mas é a vontade que tem. É a vontade que tem. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Aqui na terra, assim como no céu. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são luz e sal da terra. Que nós não podemos pegar uma candeia e colocar debaixo. Imagina, todas nós, olha quantas mulheres tem aqui. Todas nós tiramos todos os filhos da escola. Meu Deus. Todos. Quem vai estar lá para iluminar? Verdade. A minha filha acabou de começar, tem acho que 3 meses, na escola, na Monarch, na High School, onde que eu estou trabalhando agora, um clube cristão. Tinha muito tempo que não tinha na escola. Ela orou, jejuou, e eles deixaram, com muito custo, ela abrir um clube cristão. E ela tem um clube cristão dentro da escola agora, que eles se reúnem toda segunda-feira. Então, eles são a luz, e depende de nós, pais, procurar saber o que nós vamos fazer. Together we can. Together nós vamos ajudar umas outras.
a vencer isso, né? A ajudar a fortalecer. Glória a Deus. Viram quantas ações nós podemos ter, diferentes maneiras, de formas diferentes? Eu queria agora, né, como a gente já falou das ações, que era a minha terceira parte aqui no bate-papo, se a gente podia abrir para elas fazerem algumas perguntas para você. Sim, nós falamos do último, né? O último seria as ações, né, que a gente poderia fazer, sim, como mulheres, e não só nós mesmas, né, tudo isso que ela está falando dentro de casa, mas você que não tem filho, que não tem adolescente, de nós podermos ajudar uma amiga, né? Sim. Você quer falar alguma coisa a mais sobre isso? Só aquela última parte, pastora, dos avós como mães. Sim, sim. Né, que você, sim, comentou. Eu só queria deixar um versículo aqui, em Salmo 145:4, que diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Então, o que eu quero mais trabalhar com o corpo de Cristo é gerações. A nossa geração, nós estamos aqui, nossos pais nos deram educação, não foi como a educação de hoje, né? Foi mais dura, com a varinha, mas estamos aqui felizes, cheios do Espírito Santo. Então, vamos se ajuntar a essa geração, vamos contar as proezas do Senhor, vamos contar essas brincadeiras para eles, para que eles tenham uma conexão, um afeto, para que a gente entrelace a nossa geração, a nossa educação, junto com a deles, para que eles assim consigam avançar em frente, sabendo que nós estamos ali, sabendo que tem o vovô e a vovó. E é muito importante, pastor, eu tenho feito isso, tenho falado com os adolescentes, procuram as pessoas que são mais velhas da igreja. Chega para eles e fala assim: meu nome é Cristália. Tia, você pode estar orando por mim? Vó, você pode me adotar como seu netinho? Se eu tiver algum problema, eu posso vir até você? Gente, é gerações. A palavra de Deus é de geração em geração. Se nós não ajudarmos essa geração, eles vão se perder. A palavra de Deus diz: vamos ensinar as proezas, vamos estar junto com paciência e estar junto com eles para que eles passem isso para a geração deles. Porque se você for analisar, eles estão perdendo isso. Sim. Você estava falando isso, eu lembrando, eu tenho um sobrinho de 23 anos e ele não mora muito perto, na mesma cidade, mas não muito perto da casa dos meus pais. Só que ele vai quase todo dia caminhar na praia. E às vezes ele sobe e constantemente, isso semanalmente, pelo menos acontece uma vez por semana. Aí ele sobe, minha mãe diz que às vezes meu pai está no quarto, ele passa direto, ele vai para o quarto conversar com meu pai. E o meu pai se gaba disso, né? Porque ele sabe tudo da vida do meu sobrinho, tipo assim, coisa que os pais ainda não sabem. Vai começar a namorar com a menina, quando começa que os pais estão sabendo, o meu pai já sabia antes, porque meu pai é o confidente. E tanto que isso é lindo, eu vejo isso tão assim, né, dessa questão dele de ir, de contar e tudo isso. E acho que esse papel a gente pode fazer como igreja também, né? Exatamente isso que você falou. Não só às vezes um adolescente que chegou, mas às vezes nós chegarmos perto, né? De uma criança, de um adolescente. Mais o adolescente, porque a criança ainda está ali, né, com a mãe junto, mas às vezes o adolescente que está aí, que às vezes vem até sem o pai para a igreja, né? Sim. Muitos deles vêm sem a família para a igreja, e da gente chegar e falar: olha, qual que é o seu nome? A partir de hoje eu quero estar orando pela sua vida, né? Se você quiser me dar o nome do seu pai e de sua mãe, que eu quero estar orando pelos seus pais, porque isso vai mostrar que eles são importantes também, né? Sim, eles amam isso, gente. Inclusive eu tive a experiência da minha filha com isso. Ela contou uma coisa para uma intercessora, primeiro do que ela contou para mim, e eu faço parte da intercessão também. Aí ela foi compartilhar comigo, eu falei: uau, que bênção, ela contou isso para você? Eu não sabia. Então a gente também chegar, eles amam saber que tem um tio, uma tia ali escondidinho falando. Você vai falar assim, aquela estratégia desafiador: se tiver por acaso alguma menininha aqui que você gosta, conta para a tia, para a gente estar orando, para ver se é de Deus e tal. Aí eles falam: não, tia, nada disso não. Mas aí você já cria aquele vínculo, né, com eles. É verdade, que bênção. Alguém tem alguma pergunta? A pastora Cláudia vai passar o microfone aí para quem quiser perguntar alguma coisa. Ixi, o que está acontecendo hoje ali, Paula?
A minha não é uma pergunta, na verdade, é mais um comentário. Eu sou nova aqui na Embaixada, faz uns 6 meses que eu tenho frequentado. Não tenho adolescente, meu filho tem 4 anos, quase 4 anos. Eu digo que é o adolescente infantil, né? Que ele está tentando se descobrir, está tentando ter a independência dele. E eu só queria parabenizar, é o meu primeiro Girlfriend's Talk, eu adorei, vim mesmo sem ter o adolescente, justamente por pensar nisso a longo prazo. Quando eu converso com as minhas amigas que têm filho da mesma idade, a gente fala, nossa, como tá difícil, como ele demanda, como... Eu falo, calma, pode ficar pior. Quando chegar na adolescência, pode ficar pior. Vamos dar graças a Deus que eles estão... A gente ainda tem algum controle sobre eles. A gente que põe a comida no prato, a gente que leva para a escola, depois vai chegar um dia que eles vão nem querer falar com a gente. Então, vamos dar graças a Deus. Então, é só para parabenizar mesmo, ring the bell aqui para várias coisas no futuro. Foi muito edificante para mim e já abriu meus olhos para muitas coisas que eu tenho feito com meu filho pequeno, que eu posso, de repente, mudar já pensando a longo prazo, como eu posso criar uma conexão ainda maior com ele, para evitar que, agora já está com 13 anos, nossa, já passou o tempo. Então, foi muito bacana mesmo, parabéns. Uau, que legal. Obrigada. Uma coisa boa é que você não precisa esperar até 13 anos, né? E eu sei que muitas mulheres, quando a gente está assim, num toque, a gente quer... nossa, eu queria perguntar tanto isso. Eu queria... São tantas perguntas, né? Então, eu estou à disposição, pastora, fazer uma tarde... assim, da gente sentar e todo mundo falar e a gente fazer alguns cenários, né, e de perguntas. Eu fui professora aqui de prézinho também, eu já ensinei 3 e 4 anos a alfabetização, então eu tenho toda uma bagagem também para essa idade, para crianças. Aqui eu ajudo também muitos imigrantes que estão chegando para explicar como que é todo o sistema da escola, desde pequeno até high school. Então, tem todo um sistema que vocês, pais de crianças pequenas, precisam saber o que acontece com as crianças nessa idade, o que fazer. Manda arroz e feijão ou não? Manda o chicken nuggets, essa pizza aí horrorosa de queijo, o que eu vou fazer com isso? Sabe? Então, tem tudo isso que a gente pode. A Mantinha já marca. Já marca uma tarde, assim que a gente responde tudo de uma vez, sem filtro. Vou ensinar para vocês vários cenários, porque isso, quantas querem? Uhul, que bênção, que bênção. Fala. Bom, eu também quero pontuar algo que eu achei muito especial que foi dito, que quando você falou para a gente pegar os nossos filhos e também contar aquilo que nós já fizemos de errado, que isso abre também para eles falarem, nossa, minha mãe, então ela erra. Né? Então, eu posso dizer que eu não sou uma super-heroína. Né? Então, isso também abre um espaço, abre um diálogo, que às vezes a gente quer mostrar para os nossos filhos que a gente não erra, que a gente é demais, né? E às vezes isso bloqueia. Poxa, eu errei, minha mãe não erra, então às vezes eu não posso falar. E você falando da brincadeira, uma vez aconteceu uma coisa comigo, não sei se a Amanda lembra disso. Eu encontrei com um amigo meu de adolescência. Não e parece, aí, né? Mas ele olhou para mim e falou assim, Bibi, você lembra que a gente brincava de cair no poço? E a Amanda do meu lado, né? A brincadeira chamava cair no poço, não sei se vocês lembram disso. Lembro. Aí ela olhou assim para mim, uai, mãe, o que é isso, cair no poço? Eu falei, deixa para lá. Aí eu virei para ele e falei assim, não te beijei não, né? Aí ele, não, a gente nunca se beijou não. Eu falei, graças a Deus. Mas assim, eu achei interessante porque a gente tem que mostrar também que a gente, claro que com filtros, né? Tem coisa que, né? Que dê para eles entenderem que a gente também erra, né? E que a gente quer acertar e principalmente acertar com eles. Foi muito bom. E essa é uma ponte muito legal. Vocês podem ir para casa, não. E gente, nunca fala que veio de terceira fonte. É importantíssimo isso. Falo para os pais, falo, a Cristália esteve lá na igreja, ela ensinou isso, isso e isso. Então, eu vou começar nunca. Eu estava pensando, nossa, e aí lembrei dessa brincadeira. Porque você tem que sempre mostrar que você está ali no momento com ele. Não foi outra pessoa, veio de você. E vocês podem fazer esse teste. Essa é uma ponte maravilhosa, porque essa ponte vai conectar o passado com o futuro e vai trazer eles. Então, quando você falar algo de você que você errou e foi assim bom, saudável,
e procura saber uma coisa deles que ele fez. Se você vê que ele está gostando de alguém, se você vê que ele não, todo mundo vai na academia e eles não estão indo na academia, ele não é diferente. Você vai falar que você também não gostava de ir na academia e você vai achar algo para relacionar com ele. Vocês vão ver como que a ponte vai abrir muito e automaticamente você vai ter um relacionamento, vai começar a ter um relacionamento bem aberto com seu filho. É verdade, não querer, como a Fábio falou, não querer ser aquela super espiritual. Exatamente. Né, e achar que tudo é a base de oração, disso, daquilo, que a gente tem as perrengas também, que a gente, né, tropeçou, que tudo isso, né? Eu acho isso extremamente importante, porque não adianta a gente querer criar um cenário para o filho de que tudo, 100% é espiritual. É claro que nós estamos conectados com Deus, e a Bíblia diz que nós somos espírito, que habitamos em um corpo, possuímos uma alma. Quer dizer, a Bíblia não fala desse jeito, mas a gente ensina assim, né? Que nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma, porque somos trinos, como Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a gente não precisa... o equilíbrio, gente, é fundamental. O equilíbrio, a sensatez é fundamental. Nós temos que ser sensatos. Há momentos, agora também não é porque você aprendeu isso, que agora todo dia você vai contar uma coisa. Todo dia você vai contar uma coisa, porque depois, daqui a pouco, ele vai falando, nossa, que é isso? Que era essa pessoa, né? Tudo é o equilíbrio, tudo é a sensatez. Né? E também não querer mostrar uma espiritualidade, céus, até muda a voz para falar com Deus, aquela espiritualidade, né? Tudo isso tem que ser com equilíbrio, com sensatez, porque eles também não são bobos. Não são, né? São muito espertos. Uma coisa interessante que você falou, pastor, espírito, alma e corpo. Todos os meus clientes, eu ensinava a eles isso. Espírito, alma e corpo é a chave. Porque você vai ver, pode ir em todas as áreas da vida deles, de quem verdadeiramente eles são. Principalmente a identidade. Quem eles são. Verdadeiramente, nós somos um espírito que vem de Deus. Então, a gente tem que sempre ensinar isso para que eles saibam. E aí, todas as outras áreas que você está vivendo, ele vai saber, está na alma, aqui na sua alma, seus sentimentos, seus pensamentos, sua vontade. Então, é ali que a gente vai trabalhar. E até uma forma de não culparem a Deus, né? Exatamente. Porque às vezes os adolescentes, eles são criados de uma forma que chega num momento, como não tem esse conhecimento, eles começam a culpar a Deus de tantas coisas que não é nem coisas espirituais. E mesmo que for, Deus não é culpado. Né? Mas são coisas da alma, só que não foi ensinado a eles que eles têm razão, livre-arbítrio, vontade, né? E junto disso tem que ter também o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, a paciência, a temperança, tudo isso. Então, é um conjunto de coisas. Por isso que nós precisamos de cada vez mais conhecimento à luz da palavra de Deus, como nós estamos tendo aqui agora. A gente não está aqui fazendo uma pregação, mas a gente está tendo um conhecimento à luz da palavra de Deus, com princípios da palavra de Deus. Tem que ser a luz da palavra, não tem outra. Por isso que eu fiz o aconselhamento cristão, porque o aconselhamento cristão, você pode usar a Bíblia como seu manual. Então, você vem, você assina um termo dizendo que eu estou aconselhando você à luz da palavra. Então, se não for, não tem outra saída. Os adolescentes amam quando eu chego para eles. Quando eu vejo que está muito agitado, quando eu vejo que está tendo bastante caso, eu já chego e falo para eles, eu tenho que confessar algo para vocês. Quando eu estava vindo para cá, eu não queria vir, eu estava muito cansada, eu estava com raiva. Pela minha cabeça passou assim, o que eu vou fazer naquela igreja? Nossa, mas que chatura, aquele tanto de adolescente chato. Não, eu confesso para eles. Aí eles falam assim, o que, tia? Você pensou isso? Eu falei, pensei, porque eu sou humana também. E eu preciso de confessar os meus pecados e eu decido confessar aqui para vocês. Por quê? Porque eles veem a gente tão lá em cima como espiritual, né? Falei, eu também penso coisa errada, mas o que eu vou fazer com esse pensamento é que é diferente. Aí a gente vai, eu ensino o versículo de tomar cativo, todos os pensamentos, aí você vai indo. É isso aí. Gente, mais 2 pessoas que quiserem fazer uma pergunta para a gente encerrar. Beth, pode fazer. Eu gostaria de comentar vocês, né, falando que temos que chamar a atenção dos nossos adolescentes, das nossas crianças, para estar juntos, para não ficar conectado.
Então, eu tomei uma decisão junto com os meus netos. Eu sempre fiz isso brincando, porque eu subo na árvore, eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu ando no patinho elétrico, eu faço tudo com as crianças. Sempre fiz. Eu acho que é um meio de eu me tornar próxima, muito próxima deles. Então, eles enxergam a vovó como uma amiga que faz tudo com eles. Faço. A gente faz competição e tudo mais. E aí eu tomei também a decisão de toda segunda-feira, que é meu dia free, né, que é o dia que eu estou de folga, eu tenho ido para a casa deles à tarde, espero eu chegar da escola, eles se preparam, e às vezes eu demoro um pouquinho para entrar na sala para ficar com eles, para fazer o estudo bíblico, e eu faço um estudo bíblico diferente, eu não faço aquela coisa que na igreja faz, eu faço como vó, contando a história e deixando eles perguntarem, contar do jeito deles. A minha neta de 4 anos, vocês nem imaginam, ela faz cada pergunta que é muito engraçado. Nossa, mas dentro da baleia não estava fedido? Porque a barriga, né? Porque ela imagina uma baleia que não escova dentro, é suja, então, na cabecinha dela. Então, eu me envolvo ensinando a palavra, é apenas 1 horinha, mas segunda passada, agora, o meu netinho trouxe um amigo, eles estavam na semana, né, do Spring Break, e trouxe um amigo. Aí hoje ele falou assim, hoje eu não pude fazer, porque eu tive compromisso, e nós estávamos vindo para cá, eu não pude hoje. Ele falou, ô vovó, quando tiver, o meu amigo falou que é para você lembrar a mãe dele, que ele quer participar de novo, que não conhece a palavra. Então, eu percebi o quanto isso está sendo importante. E outra coisa que eu ia comentar, quando eu demorei, porque eu e a Nora, nós falamos demais, quando eu e ela estávamos conversando, a pequenininha saiu e falou, vovó, o que você veio fazer aqui mesmo? 4 anos, tá? Quer dizer, eu não fui lá para conversar com a mamãe dela, eu fui para lá para eles. E eu achei isso muito legal, gente. O tempo pode tirar esse tempo legal para andar de patinete, para sentar, contar a história, que isso faz com que eles fiquem fora, né, Nora, da internet, do iPad, de tudo. Eles se envolvem. Então, é isso que eu queria comentar, que você falou que é legal. Ótimo. Primeiramente, quero te parabenizar, né, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo de vó. E foi muito interessante você falar isso, porque é um ponto também que eu até chamei uma amiga minha, que é vó, e falei, olha, você vai abrir esse ministério de vó. Ela falou, como que eu vou fazer isso? Eu falei, eu vou te ajudar. Eu fui em um funeral e o que mais me chamou a atenção, eu não queria ir nesse funeral. Eu vou em muitos funerais, né, porque como eu trabalho com isso, então vou bastante funeral. Eu fui em um funeral e eu falei assim, eu não queria ir naquele funeral. Aí eu falei assim, Senhor, o que o Senhor tem para me mostrar ali? Gente, eu fiquei tão impressionada que todos os netos, e são netos que nasceram aqui, filhos de brasileiro, falam pouco português, e inclusive a maioria deles falaram inglês, mas foi o vovô que tinha falecido. O que eles mais falaram foi, o vovô, ele sempre me levava na escola, quando ele podia. O vovô, ele comprava pão de queijo e ele deixava, a gente estava na escola, ele deixava do lado de fora. O vovô não sabia falar inglês e ele chorando, falando, mas ele entrava na escola, ele falava português. Tem falado muito para essa geração. Se você vê os americanos, eles vão falar, quem te ensinou do gospel, do evangelho? Eles vão falar, meu avô e minha avó. A maioria deles. Então, o papel do avô e da avó é importantíssimo. Se o seu filho não tem um avô e uma avó aqui, peça com que uma pessoa dessa que sabe adote ele. Fala, avó, aqui é a vovó. Fazer balinha. Tem uma igreja. Eu encontrei com ele uns dias aí para esse vovô aqui sustentou desde você tinha 2 aninhos até 10 levando. Vamos lá. Meu nome é Tânia, é uma bênção estar aqui hoje. Eu comecei na embaixada no domingo, foi meu primeiro dia. Eu estou até emocionada. Era para mim, tenho 2 filhos adolescentes. Mas um luto de mudar de país. Então, nós estamos aqui há 5 anos e ele sofre. Ele está no... E eu resolvi mudar de igreja para trazer ele, porque eu preciso ajudar ele, muito. Mas eu preciso me fortalecer
para poder ajudar ele. Então, ter vindo aqui hoje para mim foi benção. Tem um caminho. Amém, amém. Que você possa se sentir aqui como a sua casa, a sua família, né? A gente está aqui para ajudar. Nós temos aqui um ministério de intercessão, né, com a Dinorá. Cadê a Dinorá? Está nos bastidores. A pastora Luana, que essa de laranja, é a pastora dos adolescentes também, que eu tenho certeza que vai poder te ajudar muito. Eu tenho certeza também que se no final você quiser dar uma palavrinha com a Cristália, está marcando de repente, né, um aconselhamento com ela como profissional. E dizer para você que a Bíblia diz que no mundo nós temos muitas aflições, né? Mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo por nós e juntas nós podemos vencer. Então, como é importante, que bom que você está no lugar certo, na hora certa, não por ser a igreja embaixada, né? Eu sei que há inúmeras igrejas maravilhosas na região, mas não por você, mas por você ter sido trazida, né? Estar com uma amiga, foi a Luíse que trouxe. Então, isso já é um suporte, né? Exatamente. De você entrar já com uma pessoa que vai caminhar junto com você, que vai te ajudar, que vai te auxiliar em oração, que vai te auxiliar com uma palavra de ânimo. E uma coisa que quando você estava falando, eu pensei, às vezes a gente ouve muito assim os pais, porque meus filhos são aborrecentes, às vezes usa esse termo, ou às vezes eu lembro assim, um ditado que às vezes as pessoas usam muito, filho criado, trabalho dobrado. Então parece que isso traz sempre para a mente da gente que tudo está maravilhoso até que se chegue à adolescência dos nossos filhos, porque aí é difícil, porque aí, né, a Paula até falou, vamos dar graças a Deus agora, porque está sob nosso controle. Realmente, quando é criança, está debaixo do nosso controle. Depois que são adolescentes, eles não estão mais debaixo dos nossos olhares. Os meus meninos, eles costumavam dizer, o Mateus às vezes falava para a Jéssica, minha mãe, acho que ela tem olhos nas costas, porque às vezes falava alguma coisa, aí eu estava de costas, eu falava, e está rindo por quê, né? Nossa, mamãe tem óleo nas costas. Então, assim, não é porque os nossos olhos físicos não estão neles, mas quando a gente está conectado com Deus, os anjos do Senhor estão guardando, o Espírito Santo de Deus está cuidando. Então, não pense que, uau, é uma fase difícil e agora? Não, pode ser difícil o que for, mas o nosso Deus é aquele que transforma todas as coisas. Que bom que você está, né, buscando por isso, que bom que você está conectada a aprender mais, ao conhecimento, e com certeza Deus está trabalhando e vai continuar trabalhando, e você vai ter vitória completa em nome de Jesus. Agora, um conselho, né, se é o que eu posso te dar agora, se existe essa questão né, do seu filho sobre a mudança, tudo isso, na minha visão, assim, eu penso que tem que ser tratado, né? Eu não sei se já tem sido tratado, mas eu acho muito importante buscar o tratamento apropriado, com uma profissional apropriada, porque às vezes a gente pensa assim, o tempo resolve, e às vezes o tempo não resolve, o tempo piora. Então, não deixe, né, a oração, a fé, tudo isso é a base, isso é elementar, isso é necessário. Sem isso, como ela falou, a gente não vive sem a palavra, sem a luz da palavra. Mas nós precisamos entender que os filhos são diferentes. Quando os meus eram adolescentes, eu até comecei a escrever um livro, eu estou com desejo no meu coração de terminar. Ele está lá na gaveta há anos. E um dos capítulos era, os dedos da mão não são iguais, né? Porque os filhos, eles não são iguais, eles são diferentes. Então, às vezes, para um, passa muito rápido um processo de mudança. A minha filha, a Jéssica, hoje ela é pastora no Brasil, pastora de adolescentes. Mas a Jéssica, ela teve depressão profunda, e quando ela se mudou para cá conosco, nós descobrimos, não por causa da mudança, na verdade ela veio já com depressão e tudo, mas ela tinha um pânico à mudança. Então, se a gente pegasse um hotel em Miami, ela não dormia em Miami, a gente tinha que ir com ela e voltar para dormir em casa no mesmo dia, ela tinha pânico. Tanto que 3 dias antes do casamento dela, ela teve vontade de desistir do casamento, porque ela sabia que ela ia ter que ir para a lua de mel e dormir fora de casa. E Deus foi tão maravilhoso, e isso eu estou contando agora como um testemunho, que na véspera do casamento, nós estávamos lá na igreja que ia ser o casamento, e isso foi em Miami, e a minha cunhada, quando a gente estava saindo da igreja depois do ensaio,
que a gente foi fazer o ensaio com os padrinhos e tudo, a minha cunhada deu uma palavra para ela, e ela disse: Jéssica, amanhã, quando você entrar no altar, o Senhor vai colocar um ponto final nesse pânico e você vai ser curada completamente. Amém. E meu genro é piloto. E foi tão engraçado porque ela se casou na sexta-feira, no sábado nós ainda almoçamos com eles e eles foram para o aeroporto para pegar o voo para a lua de mel. E ela falou: mãe, eu nem me lembrei que eu estava indo para hotel para nada. O João passou mal, ele sentiu mal no avião, e ele que é piloto, acostumado a viajar e tudo, sentiu mal, e ela falou: e eu que cuidei do João na viagem, e assim, o Senhor curou a vida dela. Glória a Deus. Né? Então, assim, Deus, Ele pode num estalar de dedos, mas nós, a Jéssica fazia terapia, tinha todo um acompanhamento, nós temos que ser cuidadosos com respeito aos cuidados necessários, né? Sim, realmente é um processo de luto. Eu tenho um material que eu fiz com uma amiga minha, mas ele é inglês, a gente está tentando traduzir ele para a gente começar a ajudar as igrejas nessa questão da imigração, porque tem que passar pelos processos de luto, exatamente, né? Às vezes pula mas é o processo de luto, porque você tem perdas, muitas perdas, muitas perdas, que é muito importante na vida, então tem que passar por esse processo. E como a pastora falou, a igreja está aqui para te acolher. O corpo de Cristo é o melhor lugar para se estar. Como o título, Together We Can. Sozinha você não pode, mas com essa igreja maravilhosa, com o corpo de Cristo, você pode, você vai conseguir. Estamos aqui para te ajudar, para ajudar os seus filhos. Pastora, só bem rápido, porque eu acho que vai agregar bastante. Crisela, eu tenho um filho que é adolescente, tem 18, mas é adolescente, né? E lá em casa também é um quartel-general, sempre foi. Mas, enfim, é só uma situação que aconteceu e eu acho que, assim, isso vai agregar muito. Por conta do excesso de internet, eu tive uma atitude radical lá em casa e peguei o iPhone dele, fui na operadora e comprei um flip-flop. Aquele telefone que a internet não faz nada. Não faz nada, né? E o primeiro ponto curioso foi que, ao chegar na operadora, o rapaz riu e falou assim: vocês são o quarto pais que estão aqui fazendo isso. Então, isso chamou muito a nossa atenção. A princípio, ele achou aquilo, fingiu que não tinha importância. Nossa, vintage, super legal e tal, mas tudo bem. E aí, eu falei para ele: a gente está tomando essa posição para te ajudar, para te salvar. Isso é um ato de amor, porque a quantidade de informação que está tendo na sua mente, isso está comprometendo várias áreas da sua vida. Uma semana depois, ele acordou e falou assim: nossa, mãe, como eu dormi bem hoje? Uma semana depois, sem o iPhone. E aí eu falei para ele: você tem dúvida de que isso foi a diminuição da carga de informações na sua mente? Aí ele ficou assim, olhando. Então, assim, olha como a coisa está acontecendo. É verdade. Sim, existem casos e casos, né? E é como nós falamos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para Ele nos dar estratégia. Porque se você perguntar para todas as mães aqui, todas nós queremos tirar o telefone dos nossos filhos para sempre e sempre. Eu falo para minhas filhas: eu preferiria que não tivesse telefone. Minhas filhas não são muito agarradas ao celular, porque, como eu sempre estudei, então elas são minhas primeiras que eu faço teste, então eu fazia muito de teste e assim, buscando de Deus o que fazer. Então elas não são muito agarradas no celular, então lá na minha casa esse não é um problema. Mas nós temos que ter muito cuidado com esse tirar radicalmente, porque isso, graças a Deus, eu creio que foi estratégia do Espírito Santo para a casa dela e para a família dela. Mas isso pode criar um resultado contrário, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pedir ao Senhor as estratégias. E realmente, eles mesmos sabem que é uma carga muito forte sobre eles. É importantíssimo tirar férias com seus filhos
e nessas férias vocês fazerem coisas do lado de fora, aonde que o pai e a mãe vão estar presentes fazendo atividades com eles. Mesmo que você não goste, tem muita coisa, apesar que eu gosto de fazer muita coisa, mas com eles, assim, sabe, de rolar e brincar e tudo. Mas mesmo que você não goste, faça um esforço, senta na areia, fica ali na areia mexendo um pouco com eles, que vai dar um resultado muito bom e saudável. Amém. Gente, eu quero agradecer. Ai, nós já passamos tanto do tempo. Vai lá, Cláudia. A última, gente, porque a gente realmente já estourou o nosso tempinho. Eu marco 7h30 para a gente poder não segurar muitas mulheres aqui, para os maridos não ficarem bravos. Boa noite. Eu queria agradecer também por estar aqui, mas uma pergunta que eu acho que vai ser bem coerente. Como que eu faço para... Eu tenho 3 jovens, 22, 19 e 16. Como que eu faço para atraí-los para a igreja? Eles iam para a igreja comigo enquanto pequenos, e aí depois nos afastamos da igreja e agora não. Eu sempre retornei para a igreja, mas sozinha, nunca com a minha família. E agora a gente está num momento que eu gostaria de atraí-los para a igreja. E para mim isso é um desafio, e eu queria a tua orientação sobre isso, se for possível. Isso daí, como eu falei, né? Cada caso é um caso, eu posso conversar com vocês separado, porque há todo um background, né, que tem que ser visto, por que eles saíram, o que não atrai eles mais à igreja, é onde que a igreja, o corpo de Cristo, Together We Can, a gente vai, né, tá vendo o que pode ser feito, como que está sendo feito o grupo de jovens, o que você está fazendo, o que você está falando na sua casa, que talvez eles não querem vir com você, quais que são os horários do culto, está afetando a agenda deles. Então, tudo isso é algo que tem que ser visto primeiro, antes de eu te dar uma resposta. Não, obriga eles a vir à igreja. Porque se eu te falo, não, você tem que obrigá-los a vir à igreja, às vezes eles saíram de uma outra igreja que eles tiveram um trauma e eles têm pavor da igreja. E aí você vai ter que falar para eles que o pastor de hoje não é o pastor do passado. Então aí você tem que mostrar para ele toda a família, Pacinato, como que é diferente do outro pastor. Então, é assim, é um caso específico. Aí eu posso estar falando com você sobre isso. Obrigada. Ela também, ela começou a vir aqui uma semana atrás, né? Eu a conheci ali no de pizza. E ela trabalha ali no de pizza. E ela veio servir a nossa mesa. E a gente começou a conversar, eu e meu esposo. E descobrimos que a irmã dela frequenta a nossa igreja lá em Balneário Camboriú. Aí ela já tirou foto, mandou para a irmã. Somos de Santa Catarina. Então, ela começou também aqui recentemente e é o que a Cristália falou. Realmente não é uma resposta, não é uma receita. Faz isso, né? Porque é tão particular, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas o importante é que Deus está olhando para todos os casos. Amém. E Ele está preocupado com todos. E Ele vai dar estratégia. E em nome de Jesus, uma coisa que eu posso te dizer: creia nas promessas do Senhor. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Profetiza isso, declara isso, que os seus filhos estarão servindo ao Senhor junto com vocês. E aí, como fazer? É como ela falou, é uma coisa mais particular de ser conversada, tudo isso. Amém, gente? Vamos encerrar? Senão a gente vai ficar até 1h da manhã aqui. Amém? Se coloque de pé. Quero agradecer a Cristália imensamente. Eu sei o tanto que seu tempo é corrido. Semana passada eu tentando falar com ela, eu liguei até para a Deise lá no Brasil. Deise, pelo amor de Deus, a Cristália não me responde. Ela estava em treinamento, né, na nova escola. E essa semana ela levou uns jovens também ali para um projeto lá em Washington, né? Chegou ontem. Quero agradecer muitíssimo o seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento, por compartilhar conosco, né? Por ter essa disposição de vir, de sentar e compartilhar conosco e ainda se colocar à disposição para a gente fazer mais, né? Muito obrigada, mas a gente não pode perder a oportunidade de você orar por nós. Então a gente quer que você ore pelas mães, pelos adolescentes, né? Por tudo que foi dito aqui, porque eu creio que o Senhor te deu autoridade para isso, né? Para ministrar nessa área, e você realmente tem tido autoridade. Então que o Senhor possa selar essa noite com uma oração, trazendo paz aos nossos corações, ao coração de cada mãe aflita também.
Amém? Amém. Muito obrigada, pastora, por me receber, essas pessoas maravilhosas, essas mulheres de Deus. E realmente, juntas, né, nós podemos. Separada, sozinha na casa, pensando o que fazer e o que não fazer, não dá muito certo. Amém? E agora nós vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Todo conhecimento vem dEle, tudo vem dEle, né? Nós somos só um canal que Ele vai nos usar. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é santo, santo e santo, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, a tua palavra diz que o Senhor está no nosso meio. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que te amam e os que te buscam, Senhor. Nós estamos aqui te buscando resposta do alto. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o maravilhoso conselheiro. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus agora, Pai, venha trazer o conselho do céu, o conselho da tua palavra para cada mãe. Pai, o coração da mãe, muitas vezes nós temos o coração tão aflito por questões dos nossos filhos, o que fazer, como fazer, mas Senhor, Tu és o nosso Criador, o Senhor que nos criou, o Senhor que criou os nossos filhos, ó Pai, e o Senhor criou eles para esse tempo, para essa era digital. Senhor, não foi para a nossa era, mas foi para essa era digital que o Senhor criou, para que eles fossem adolescentes nessa era. O Senhor não errou, Senhor, por isso em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito de medo, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de ousadia. Senhor, eu declaro ousadia, poder, coragem na vida de cada mulher aqui, em nome de Jesus. Elas não terão medo do futuro, elas não terão medo do presente. Pai, o presente o Senhor está, o presente pertence ao Senhor Jesus, assim como o futuro. Senhor, eu repreendo todo medo, Senhor, de pensar que meu filho vai desviar, meu filho vai sair de casa, meu filho vai para o college, o que eu vou fazer? Senhor, o mesmo Deus que cuida de nós, cuida dos nossos filhos. Senhor, um dia nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, nós consagramos eles a Ti, eles pertencem ao Senhor e não a nós, eles são presentes de Deus, eles não são aborrecimentos, Pai. Em nome de Jesus, eu vou contra toda palavra contrária, que até mesmo nós possamos pensar ou profetizar na vida dos nossos filhos. Eles não são burros, eles não são aborrecentes, eles não nos dão trabalho, eles não são lerdos, eles são inteligentes, eles são cheios do Teu Espírito Santo, eles têm a mente de Cristo. Eu declaro que essas crianças, os nossos filhos, serão os melhores alunos da escola. Senhor, eles ganharão certificado, nós seremos chamados na escola, Senhor, para que o principal, para que as pessoas, os diretores elogiem nossos filhos. Pai, eles são luz e sal dessa terra. Pai, nós não vamos esconder os nossos filhos dentro de uma bolha, porque em nome de Jesus eles vão, Senhor Jesus, ser bem-sucedidos no campo, na cidade. Senhor, eles vão ser bem-sucedidos no Brasil, nos Estados Unidos e aonde o Senhor quiser levar os nossos filhos. Pai, leva os nossos filhos aonde o Senhor quer. Faça deles homens e mulheres cheios do Teu Espírito, missionários, ó Pai, nessa nação e em outras nações. Eles irão muito longe, nós lançamos eles como flecha. Senhor, nós somos os arqueiros, nós lançamos os nossos filhos na direção que o Senhor queira. Pai, eu te peço agora que os Teus anjos ministradores, os Teus anjos mensageiros, leve a mensagem para cada pai, para cada mãe. A mensagem, a estratégia que eles precisam, e especificamente para cada filho. Senhor, cada filho é diferente, porque o Senhor é criativo. Senhor, que nós possamos ter criatividade. Nos dê criatividade para cada mãe, para cada avó. Senhor, nos dê ânimo, nós precisamos de ânimo, nós precisamos de força. Senhor, para levar nossos filhos, para estar com eles, ó Pai, aonde o Senhor quer que estejamos. Abençoa o ministério de mães
jovens dessa igreja, de intercessores, de adolescentes. Abençoe a pastora Luana e o esposo dela. Levanta eles com poder e glória nessa nação, para treinar guerreiros, para treinar adolescentes cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eles farão a diferença. Pai, eu declaro que essa igreja, a Embaixada Church, será um referencial de paz, de gerações, ó Pai, que amam os filhos. Essa não é uma geração perdida. Eu declaro que essa é a geração que vai avançar, que vai preparar o caminho do Senhor. Eu abençoo cada criança, cada bebê, cada jovem, cada adolescente, em nome de Jesus, que eles recebam da porção que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Quantos recebem essa palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. Querida, a partir de hoje, como eu citei aquela hora, e a Cristália até citou na oração aqui, quando eu mencionei aquilo, né, que como a gente ouve essas coisas, porque meu filho é aborrecente, porque é filho criado, não profetize isso na vida dos seus filhos, profetize palavras de bênção, né, quando ele acordar, quando você encontrar com ele, meu filho, você é uma bênção, você nasceu para vencer, você é especial, você é amado por mim, você é amado por Deus. Nós temos que declarar palavras de bênção sobre os nossos filhos, amém?